Rapaziada aqui do Telegram, do Geração de Valor, é mais uma vez uma alegria estar aqui com vocês para falar sobre liderança, para falar desse assunto, dessa função, dessa competência tão determinante, não só para você escalar seus negócios, né? Para você escalar sua vida, para você potencializar a sua vida em todas as áreas, em todos os setores, em todos os lugares, né, que você frequenta, todos os ambientes que você está inserido. Muito bom estar com essa responsabilidade aqui junto com vocês. E hoje eu quero falar de um assunto, né, como diz o título da mensagem, que é da omissão de um líder, né? Um líder não pode se omitir. Não pode se omitir. Mas não pode se omitir principalmente nos momentos decisivos. Principalmente nos momentos decisivos. E isso às vezes acontece. Né? Nós tivemos aí, a despeito de você gostar ou não de futebol, de você estar acompanhando ou não aí a Copa do Mundo, nós tivemos aí uma demonstração clara do que é a omissão de um líder. Né? O que representa, que tipo de atitude que caracteriza de forma incontestável o que é a omissão de um líder. Então vamos imaginar o seguinte, né, você que me acompanha por aqui, o nosso querido Tite, treinador e líder da comissão técnica e do projeto Copa do Mundo com a seleção brasileira de futebol. Esse senhor que pode ser contestado, questionado do ponto de vista da sua metodologia, que pode ser questionado do ponto de vista da escolha dos atletas que ele decidiu levar para a Copa do Mundo, que pode ser questionado, né, quanto à escolha da estratégia que ele utilizou ali para fazer o seu esquema tático. Esse treinador, que pode ser questionado até sobre os resultados, né? Lembra que eu falo? O resultado não é tudo, o resultado não fala por si só, ele pode até ser questionado pelos resultados, né, que ele obteve até a chegar na Copa do Mundo, né? Resultados positivos em competições menos severas, menos exigentes, né? Com referências, jogando contra times de categoria diferente da que ele ia enfrentar no torneio da Copa do Mundo, né? Então ele pode ser questionado sobre tudo isso, né? E aí vale uma opinião a favor, uma opinião contra, uma opinião a favor numa questão, a favor em outra, enfim. Isso tudo faz parte do jogo da crítica. Agora, o que eu quero tratar aqui com vocês é da postura de liderança, né? É da postura que em algum momento um líder não pode omitir. Ele não pode se omitir de ser líder, né? A despeito de qual seja a situação, a despeito de qual seja o ambiente de pressão que esteja ele vivendo, que esteja ele envolvido. Mas você pode dizer, Mário, mas pô, é fácil falar sem estar no lugar do cara. Cara, eu não vou dizer que é fácil, não vou dizer que é fácil nem difícil, mas a gente não pode deixar de aproveitar essa situação para enxergá-la, para fazer uma análise do nosso próprio comportamento como líderes, que esse é o objetivo aqui. Meu objetivo aqui não é simplesmente criticar o Tite, criticar a postura que eu vou explicar aqui qual eu me refiro para vocês, mas é trazer uma reflexão realmente para você que me assiste e para minha própria vida, né? Entendendo que tipo de ambiente de pressão a gente se coloca e como a gente tem que ter cuidado quando a gente se coloca num ambiente de uma pressão ainda maior do que aquele que a gente está acostumado. Então, vamos lá, vamos falar sobre exatamente esse comportamento que eu caracterizo como uma omissão da liderança. Num dado momento, nós temos ali uma oportunidade de atingirmos uma meta para passar para a fase semifinal
num jogo que no primeiro momento dura 90 minutos. Aí a gente não consegue e levamos para uma outra oportunidade, que é a prorrogação, não é? Que são mais 30 minutos, 2 tempos de 15. Conseguimos fazer um gol. Tomamos o empate a poucos minutos do final. Aí você pode questionar, né, se houve falha ali na execução do que ele tinha proposto para o time, falha no posicionamento, falha tática ali na configuração das linhas ali para defender, para não dar espaço para que o time adversário construísse uma jogada que levasse perigo ao gol do Brasil. A gente pode discutir tudo isso. Mas o fato é que a gente também perde a oportunidade de passar para a fase de semifinal depois da prorrogação. Aí nós temos a oportunidade nos pênaltis. Olha, chegou a oportunidade da gente atingir a nossa meta dentro dessa terceira opção, que é a disputa pelos pênaltis. Muito bem. Aí você também pode questionar e discutir. Pô, o melhor batedor de pênalti do mundo deve fazer a primeira cobrança? Deve fazer a última cobrança? Deve fazer a terceira, a quarta, a quinta? Não importa. O importante é que existia ali um plano para ser executado na cobrança de pênalti. E aí nós caminhamos ali para esse processo. Nós caminhamos para esse processo. O que vem antes da execução desse processo? Vem o auxiliar, que é um cara já mais analítico e apresenta ali o relatório do treino das cobranças de pênalti pelo time do Brasil. E nesse relatório existe ali, na visão analítica, a taxa de conversão. Quem são as pessoas que mais convertem, né? Nos treinos, né? Quem são, recentemente, quem são os caras que mais estão convertendo. Claro que o Neymar é o melhor batedor de pênalti do mundo, esse, sem dúvida nenhuma, tem ali uma taxa, provavelmente 100% de aproveitamento. E tem os demais, que tem uma conversão interessante. Bom, o que acontece? Qual é a omissão que eu me refiro? A omissão é a seguinte: a omissão é eu enxergar esse relatório, eu como líder, ele como líder, e não fazer o meu papel nesse momento, que é de conversar com essas pessoas, com esses 5 primeiros batedores, que tem em suas mãos, agora estava ali, na mão deles, a meta que teria que ser batida. Ficou na mão deles e o jogo era a cobrança de pênalti. Então, nesse jogo, você tem ali uma possibilidade de, baseado nesse processo, né? Nesse processo que revela esses dados analíticos, de tomar tua decisão ou de rever tua decisão no plano, mas o que você não pode, em hipótese alguma, é estar decepcionado com o seu time, que perdeu já algumas oportunidades de ter cumprido a meta. Então, nesse momento, ele abre mão de falar com os 5 batedores. Ele abre mão de ter aquele tempo especial, aqueles segundos especiais, olhando no olho de cada um deles, dando uma palavra de incentivo, conferindo o estado emocional de cada um, conferindo o estado de confiança de cada um. E podendo ter a chance ali, inclusive, de mudar, de alterar quem poderia bater o pênalti, ou a sequência, né, de batedores. Ele teria essa possibilidade na mão se ele não fosse omisso. Então, meu caro líder, preste bem atenção. Os processos, a quantidade de processos que você pode ter no teu negócio para fazer as avaliações pertinentes ao teu negócio,
os indicadores de desempenho que eu e você temos à nossa disposição para que a gente possa, junto com esse processo, avaliarmos melhor o nosso time, isso não pode nos acomodar. Isso não pode nos deixar omissos do papel que a gente tem nos momentos decisivos, de estar percebendo as pessoas que estão executando, principalmente as tarefas mais importantes, mais relevantes, principalmente nos jogos mais decisivos, principalmente nos momentos mais decisivos. Então, a despeito de qualquer suposta decepção que eu possa ter com algum membro do meu time, eu não posso abrir mão de ser líder num momento crucial como esse que nós vivemos, dando exemplo ali do Tite na seleção brasileira. Eu não posso deixar que a decepção tome conta do meu pensamento. Ou seja, pode acontecer de me decepcionar, pode, mas eu preciso me tratar imediatamente. Ou seja, eu me decepciono e ao mesmo tempo eu me resgato. Eu me decepciono e ao mesmo tempo eu ativo o meu protagonismo e falo, não, cara, essa decepção não pode tomar conta de mim. Porque a decepção, ela nos deixa insensível, ela nos deixa, por mais conhecimento, por mais know-how que a gente tenha, ela nos deixa nulos. É mais ou menos como se ele não soubesse que ele tinha que fazer isso. Sabe? A decepção, o desgosto, ela nos anula. Ela anula a nossa competência, ela anula a nossa inteligência. Então, meu caro, minha cara, líder, você que tem responsabilidade de liderar, lembre-se disso. Cara, que a tua decepção dure 5 segundos, que você se resgate e não faça nenhum movimento, ou não trave nenhum movimento necessário para você fazer junto ao teu time por estar decepcionado, por estar inconformado. Reaja prontamente à decepção. Perceba quando a decepção está tomando um espaço maior e um tempo maior na tua mente, na tua alma e no teu sentimento também. Perceba isso, trate disso quando acontecer e parta para cima do teu time, fazendo em alguns momentos intervenções necessárias, alterando às vezes um plano para que a meta seja cumprida. É claro, eu não sei se o Tite, se tivesse esse comportamento, isso ia trazer ali uma transformação no estado de ânimo, de confiança dos batedores de pênalti, mas com certeza era isso que ele devia fazer e foi isso que ele não fez. E para finalizar, eu te digo assim, eu como líder, eu nunca me preparo para perder. Nunca me preparo para perder. Essa história que a gente tem que se preparar para perder, eu não acredito. Mas eu tenho que estar preparado para reagir em meio à derrota. E no meio de uma derrota, eu não posso virar as costas para o meu time que entrou em campo e jogou. Ainda que eles tenham cometido diversos erros, ainda que tivessem sido negligentes, ainda que esses erros repercutissem também na minha vida, eu não posso virar as costas para esse time e sair da maneira como ele saiu naquele jogo. Pensa nisso. Não é sobre o Tite, é sobre eu e você. Não é sobre a seleção brasileira. É sobre como eu e você reagimos diante dos momentos em que a gente pode até estar decepcionado com o nosso time. No momento em que a gente fica triste, ou fica aborrecido, ou desgostoso, porque o resultado não veio como nós gostaríamos, né? Importante. Ainda tinha uma esperança naquele momento. Ainda tinha algo a se fazer. Então você tem que sempre pensar nisso. Enxergar o que é possível ser feito ainda no último instante, no último sprint, depende muito de você estar muito focado e zerado a tua decepção, zerado com o teu vitimismo e ser o protagonista do teu sucesso, mesmo num momento onde as coisas não estão dando certo. Valeu, excelente semana! Vamos trabalhar, vamos produzir. Já que nós não fomos campeões mundiais de ter seleção, né? Vamos produzir. Um grande beijo, valeu, até mais.